Irmãos, eu gostaria que você abrisse as palavras de Deus em dois textos. O primeiro deles é no Evangelho de João, no capítulo de número 17. João, capítulo 17, os versículos de 16 a 19. É uma palavra de Jesus em que se chama, ou acostumou-se a chamar de a oração sacerdotal. E uma parte dela diz o seguinte, a partir do versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora eu quero convidar você a ir para a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, eu vou ler os versículos de 12 a 16. Filipenses 3, os versículos de 12 a 16. Diz a palavra: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que a gente ouvia falar no passado de um segmento da igreja cristã, hoje é uma verdade que toma a cristandade. É algo que é chamado como cristianismo nominal. E o que é o cristianismo nominal? É aquele que, perguntado pela sua fé, a pessoa diz: eu sou cristão, mas não tem outra implicação qualquer na sua vida. É um cristianismo que talvez seja vivido de conceitos que foram herdados dos pais, mas que não trazem significado na própria vida. É um cristianismo que é tornado conhecido por coisas que se aprendeu quando criança na igreja e que depois, na maioridade, se deixa de frequentar e se fica apenas como lembranças distantes para uma verdade vivida só nos dias festivos, seja na Páscoa, seja no Natal ou em um dia santo qualquer. Cristianismo nominal é também chamado daqueles que dizem ter a fé, mas não a praticam. Cristianismo nominal é aquele que desassocia a fé que se diz ter da vida que se leva. E aí, mais do que nunca nesse tempo, a gente pode associar a isso também um tipo de cristianismo que só quer viver sensações e experiências, mas que isso não traz nenhuma implicação na vida, seja no sentido de tratar a mente, o coração, os desejos, a vontade ou a forma de proceder. Você quer ver um grande perigo? Você percebeu o que você acabou de cantar agora? Uma bela música, muito bem tocada, muito ministrada, mas você percebeu a sinuca que você se colocou ao proferir essa letra que você acabou de falar, nos mostrando a situação limite em que Abraão chegou de ser obrigado a dedicar o seu próprio filho e ter que optar e decidir para onde ele iria, como ele faria, se faria o que fez. Ainda hoje, a gente que se vê nessa sinuca e continua a ser checada e checado em preferir acreditar no que os seus ouvidos ouvem, no que seus olhos veem, do que naquilo que Deus nos ensina a fazer. Mantenha seus olhos fitos em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é sobre isso que Jesus primeiramente nos fala. E Paulo, a partir de agora, começa a questionar. Para alguns pode parecer, e hoje de manhã eu falei isso, a igreja já está cansada de me ouvir sobre isso, batizamos hoje 5 pessoas pela manhã, e para 3 delas eu disse o seguinte: olha, chegar à pia batismal é uma grande decisão na vida,
Porque a decisão de declarar diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Mas, lamentavelmente, tem muita gente que o máximo que faz é chegar até essa pia. Mas essa pia é um porto de partida, não é de chegada. E é de partida para uma nova vida. Para uma nova vida que precisa ser aprendida para ser vivida. Não é uma melhorada na vida, não é uma envernizada na sua consciência, mas de você experimentar coisas que sejam novas na sua existência. Um dos nomes para isso é santificação, e é disso que Jesus falou, e é disso que Paulo recorda aqui. Mas você não pode confundir, como muitos confundem, já confundiram no passado, santificação com perfeccionista, porque essa é uma confusão feita ao longo da história, já machucou muita gente, já enganou muita gente. E Cristina Ruiz escreveu um livro muito interessante, que o título já diz muito: Atreva-se a não ser perfeito, quando o perfeccionismo é um problema. E aí ela defende a tese com a qual eu concordo, que aquele que defende ou que procura viver como um perfeccionista, na verdade está demonstrando toda a sua vulnerabilidade. E ao falar de perfeccionismo, eu estou dizendo daquela doutrina que acha que a gente pode ser perfeito, precisa ser perfeito nessa existência, e que na verdade o que faz é jogar juízo sobre as pessoas, é julgar as pessoas, é estabelecer o padrão de vida para o outro, sem que necessariamente eu viva essa situação. Mas é preciso que, primeiramente, para falarmos de santificação, você tenha a certeza que a palavra de Deus refuta a ideia de perfeccionismo, porque não existe ninguém na terra que não peque. Paulo falou isso aos Romanos ao dizer, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Salomão, em Provérbios, no capítulo 20, nos ensina: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Também o escritor de Eclesiastes nos ensina dizendo que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Na epístola de Tiago você encontra: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E João, na sua primeira epístola, nos ensina que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aí você precisa tomar muito cuidado, porque Paulo está falando isso, não está chamando a atenção dos moradores da igreja de Filipos, no dizendo o seguinte: ó gente, sejam perfeitos. Mas ele está refutando essa teologia, porque o texto que vem anteriormente a esse é exatamente condenando o ensino de falsos mestres, de gente que vem estabelecer um padrão para as pessoas que é inalcançável. E já que é inalcançável, você tem algumas decisões a tomar. E muitas vezes, na própria igreja, a gente diz: já que ninguém é santo, deixa a vida me levar. Vale qualquer coisa. Porque afinal de contas, todos pecaram. E aí nós, ao invés de investirmos numa nova vida, nós vivemos uma fé nominal, acostumada e conformada. Só que esse tipo de coisa nos destrói. Só que esse tipo de postura de vida não produz esperança, não produz um olhar por um amanhã que seja um olhar de confiança, de fé. E aí é nessas circunstâncias que as condições da vida, elas nos abalam. E é como eu já disse, é bem provável que havia um grupo de perfeccionistas na igreja de Filipe. Paulo, ele já começa, veja só, o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele já começa a dizer o seguinte: vamos começar a conversa sabendo o seguinte: eu mesmo não sou perfeito. Eu que plantei essa igreja, eu que venho falar, quero dizer para vocês que eu não sou perfeito. Então, por favor, esqueçam esse ensino que é diabólico. E ele diz: na verdade, não se esqueça até onde você já andou. Não se esqueça de você continuar da onde você já chegou. Não negue a sua fé.
mas a caminhada cristã é um progresso. Por isso, eu quero dizer para você, irmão e minha irmã, que é possível viver uma vida santificada. E Paulo nos mostra, primeiramente, que na corrida da vida é preciso prosseguir para conquistar a perfeição. Não é que eu seja, mas eu preciso estar encaminhada na ideia de uma corrida de longo alcance. E aí, eu e você precisamos nos ver como pessoas em construção. Isso é muito bom para mudar a nossa maneira de enxergar os outros. Porque nós somos muito condescendentes com as nossas atitudes e muito pouco pacientes com as atitudes dos outros. Pois você e a gente deveria até andar com a placa em construção, para que a gente entenda que pode acontecer que eu esteja em determinadas áreas da minha vida muito aquém da sua expectativa, e Deus quer lhe usar para me abençoar, e o reverso é verdadeiro. E Paulo, no versículo 14, diz: olha, eu tenho um alvo, e eu estou prosseguindo para este alvo. Eu estou prosseguindo na direção de encontrar e de seguir e de permanecer e de espelhar e de ser como Jesus Cristo. O problema disso, ao a gente refletir assim, é porque há algumas tentações muito sérias que nos levam a um cristianismo que é nominal. O primeiro deles é um excesso de legalismo, e na história da igreja isso sempre foi um mal. Que é aquilo que se pode e o que não se pode fazer. É fazermos a lista do que é permitido e do que é proibido, porque ao andarmos, fazermos isso e cobrarmos das pessoas assim, sabe o que nós fazemos? Nós eliminamos a consciência, ou pretendemos eliminar. Por que o povo de Israel pediu: vem cá, para fazer alguma coisa, me dá lei, me diz quais são as leis, que aí eu cumpro as leis, está feito. Lê do engano. Se existe uma coisa que nós somos pós-doutores, é na capacidade de infringir as leis. Toda vez que eu estou vindo para a igreja agora, eu tenho uma tentação, porque nós tivemos um problema no estacionamento aqui, e aí estacionar aqui no entorno nem sempre é muito fácil. E é engraçado, né, como a gente se convence que estacionar num lugar proibido não vai dar problema, né? E muitas vezes a gente estaciona no lugar proibido. Isso é exatamente o processo de convencimento que nós passamos para nos levar a fazer aquilo que Deus condena em todas as áreas da nossa vida, a fazer aquilo que nos mata, que precisamos abandonar, que precisa ser tratado. Não se esconda atrás das supostas leis que não vão te levar aos pés de Jesus, vão te levar ao juízo de condenação. Você quer ver um outro problema para lidar com o crescimento, para seguir ao alvo que é Jesus? É, na verdade, algo que é chamado de liberalismo. Ao achar, quem sabe, que ser cristão é ter um melhoramento moral, né? E aí, na hora da história, a gente já ouviu, né? Não bebe, não fuma, não joga, não é quase crente. Mas só Deus sabe o que vai dentro da cabeça. Só Deus sabe o que vai no íntimo do coração. E aí a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente tem aquela atitude, ainda que seja subconsciente, de imaginar: acho que quer que seja. E aí eu me escondo atrás disso para seguir na minha imperfeição conceitual e de vontade em agir como perfeito. E aí eu já perdi o sentido do alvo, do prêmio da soberana vocação. Mas tem um terceiro e pior problema, que é o cinismo espiritual. É aquele que vem ao culto, que levanta a mão, que bate palma, que ora, que lê a Bíblia, que se emociona, que vê a história de Abraão, entre a fé e a razão, acha maravilhoso, cadê uma lágrima? Cadê uma lágrima? Mas isso não faz absolutamente nenhum efeito transformador ou sensível espiritualmente transformador para a sua existência. Sabe, a fé, ela é sempre ameaçada pelas falácias,
e muitas vezes ela resulta no orgulho, ou quem sabe na superficialidade, ou na irrelevância do legalismo, ou quem sabe no abatimento moral, ou na irresponsabilidade ética, ou na licenciosidade que a gente pode mascarar sob o conceito de liberdade. E Deus nos convoca e nos convida a nos chegarmos diante dele, e fazemos isso seguindo a palavra, seguindo a Jesus. E nesse sentido, eu posso cair, mas eu e você não podemos nos abater. Prosseguimos para conquistar, prosseguimos para conquistar. É esse o objetivo. E o caminho, ele tem percalços e vai ter esses percalços. Mas a palavra ao mesmo tempo que diz: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Traduzindo para a minha linguagem: baixa a bola. Baixa a bola da sua vida. Não acho que você é uma fortaleza, não. Porque tem muita gente que passa a ter, inclusive, problemas emocionais e psíquicos, porque a sua autoimagem é muito além da realidade. Mas ao demonstrar a fraqueza e a humildade diante de Deus, é Ele que nos conduz a manter os olhos no alto e a seguir o caminho, apesar dos percalços. Não se deixe abater. Prossiga para conquistar aquilo que Deus prometeu. E aí, acho muito curioso que Paulo está falando de santidade e, ao invés desta coisa autocentrada, egoísta do nosso tempo, de que só você precisa, só você que a palavra que eu estou trazendo é só para você, só você tem necessidade, ele nos mostra uma coisa muito curiosa, que a santidade ela precisa ser vivida em comunidade. E a igreja é a soma das partes. E assim a gente precisa lembrar, primeiro, que todos nós somos imperfeitos e precisamos ser sustentados uns dos outros, em vez de juízes. Nós precisamos caminhar uns dos outros, ao invés de dizer, agora vai ter sozinho, que essa etapa aí não é comigo, não. E é curioso a gente imaginar isso é verdade. E não se escandalize do que eu vou falar agora, e também não se esconda atrás do que eu vou dizer. Ao longo da história, a igreja tem ferido muita gente. Um exército de gente ferida que precisa da mão que abençoa, que precisa da palavra que traz alegria ao coração, que precisa da companhia que aquece, que agasalha, porque não há uma só pessoa que tenha nascido para viver na solidão. Não há uma só pessoa que não precise dos seus pares, dos seus irmãos. Hoje nós vivemos, e como consequência até dessa pandemia, todos nós fomos abalados. Uma dos maiores problemas do nosso tempo é exatamente a solidão. E solidão, ela pode ser vivida, é claro, sozinha, mas ela pode ser vivida também no meio de uma multidão. E nós somos chamados a viver a santidade não como uma atitude ascética, em que vamos nos isolar de tudo e de todos para ter uma vida. Outro erro na história, achando que nos separando de todos, aí eu vou ficar isolado do mundo pecador. Mas aí eu estou inserido num mundo que só eu mesmo, que o bem que quero eu faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Todos. Paulo usa uma palavra muito curiosa e que é incomodadora, porque ele diz: todos que somos perfeitos, procedamos assim. E a perfeição que Paulo fala não é perfeccionista, é dizer, você que está seguindo o alvo, você que está em busca do alvo, caminhe com seus irmãos. Há momentos que há pessoas que precisam que as mãos sejam dadas para ajudá-las a conduzir nas projetos. Viver é duro demais. Você sabe, a vida reserva para a gente cada situação, que a certos momentos talvez você possa dizer, a partir de agora eu não vou conseguir.
Se passa o fio da sua história, você pode, quem sabe, lembrar de momentos que foram para você absolutamente intransponíveis. Eu rememorar, você pode ver o que Jesus morreu, como amarguras, mágoas e cicatrizes, ou também você voltar lá dentro e dizer: eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Não foi fácil, não foi duro, mas Deus foi comigo e continua assim. Continua olhando para o alto, continua olhando para o prêmio da soberania, da soberana vocação. E aí, ao pensar no corpo de Cristo, nós temos que entender que não pode haver no meio do corpo de Cristo pessoas convencidas do seu relacionamento com Deus, do jeito que está, como estão. E aí vivem uma certa letargia espiritual, o tempo vai passando e os anos se passam, e você, achando que está perto de Deus, e percebe que o seu navio está muito longe do corpo, porque na verdade você perdeu o alvo, ou quem sabe vive uma rotina de vida que engole qualquer sensibilidade a Deus. Me preocupo muito com vocês, mais jovens, com a rotina de trabalho que vocês são submetidas nesse tempo. Você tem tempo para você mesmo, você tem que matar um leão por dia, não é vários por dia, e que vocês não têm tempo nem de descansar. Isso, se você perder o domínio da sua existência, se você perder o significado do algo, isso rouba de você a sensibilidade, a percepção do mover de Deus na sua vida. Porque nesse tempo, uma das principais coisas que a gente pode mesmo perder é a capacidade de reflexão, por causa da velocidade, por causa do tempo. E cuidado para que a sua vida cristã não viva uma mesmice. A palavra feia quer dizer uma mesmice emburrece espiritualmente e diminui e termina por matar toda e qualquer percepção de Deus na sua vida, no dia a dia, na própria existência. E a minha pergunta para você não é o que você já tirou para a sua existência, o alimento para essa semana durante esse tempo que já tivemos, mas se você saia daqui ainda com uma sede. O que Deus tem para mim nesta semana? Que amanhã, a segunda-feira, não seja o detestável primeiro dia da semana, mas que seja para você o amanhecer de um novo tempo em que Deus lhe proporcionará novas coisas na vida. Esteja na altura da vida que você esteja na situação que você esteja vivendo. A vida cristã é permanecer olhando para o alto, prosseguindo para conquistar a perfeição. Mas Paulo também nos mostra uma segunda coisa que é importante nessa caminhada. Quem leva muito peso cansa mais fácil. Por isso ele diz: eu preciso me despojar de pesos, despojar de distração. E uma das coisas que a gente precisa na vida é deixar ou esquecer das coisas que para trás ficam. Nesse sentido, irmãos, a conversão precisa ser um rompimento radical com o passado, mas como já disse, é um início, não é um fim. No versículo 8, Paulo dá um testemunho muito interessante. Olha o que ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Paulo, um homem de extrema cultura. Paulo, um homem que tinha uma posição. Paulo, um homem que era o de mais respeitado. Eu abro mão disso tudo, de todos esses valores que nos são caros como homens, em função de quê? De olhar para frente. De olhar para frente. Nietzsche, naquele livro assim famoso, tem um momento que ele narra a história do
iria dar chuva para o morto não se molhar. Até a alimentação ele procurou para o morto. E aí ele descobriu que o seu amigo estava morto. Essa figura, quando eu li isso, foi muito forte para mim, porque muitas vezes a gente carrega coisas que já estão mortas, que na verdade precisam ser sepultadas. Sepultadas. Perceba, eu não estou convidando você a abandonar quem quer que seja na tua vida e você declarar que estão mortos. Mas a reflexão é nas áreas da sua vida. O que tem sido tão caro para você e lhe prendido a coisas do passado que impedem, fazendo você carregar pesos que diminuem a sua resistência e a sua caminhada para onde? Para o alto. Para o alto. Crescer na graça. Crescer no conhecimento. Você conhece gente que vive do passado? Não entrega não é para o lado, tá? Mas tem muita gente que vive do passado. Agora, vamos ver ela no tempo. Vamos pôr esse menino no tempo. Me dá um trabalho. Bom era naquela época, quando a gente tinha, quando a gente fazia. E aí, com esse sentimento carregando esses pesos, você só cria em você frustração, amargura e perde a esperança, porque você perde a noção do alvo. O seu alvo passa a ser o quê? Olhar para trás. E o Senhor convida você a olhar para frente. Siga adiante. Vai em frente. É Deus que está conduzindo você no caminho. É Ele que é o teu referencial de fé. E é curioso que esse deixar para trás e caminhar em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, é o prêmio da soberana vocação, não só a santificação, mas estar na presença de Deus, precisa nos levar a uma séria reflexão. Quando a gente diz, e quando eu estou dizendo para você se despojar de pesos e distrações, você não pode se esquecer de uma situação que você encontra na Bíblia. Quando Moisés chega na presença de Deus, o que Deus diz para ele? Para. Não te chegues para cá. Tira essa sandália dos teus pés, por quê? Porque o lugar é o quê? É santo. Para por aí. Não te chegues para cá onde você está. Você tem que perceber que a situação é diferente, que é uma coisa nova. Estar na presença de Deus exige consciência de que Deus é presente. Deus estava dizendo a Moisés: para de ir nessa direção. E na verdade, Deus está dizendo, não está proibindo você de se aproximar dele. O que ele está dizendo é ter consciência de que andar na presença de Deus exige de nós essa percepção. E muitas vezes na nossa caminhada nós continuamos a caminhar, manter os pesos e a nos distrair, porque perdemos a sensibilidade de que Deus é, de que Ele é presente, de que Ele sabe, de que Ele nos acompanha. E isso para você, eu espero que você ouça isso de mim, não como um do medo, porque a pior coisa que tem é você ter medo de Deus, mas que isso lhe dê a segurança da proteção e do cuidado de Deus. Mas Paulo, talvez ele estivesse falando nos seus antigos valores farisaicos. Talvez ele estivesse falando da parte da carreira cristã que ele já percorreu. Aí nesse sentido ele está dizendo para a gente: olha só, o que você já correu até aqui, glória a Deus, mas não é o suficiente. Jamais se glorie nas suas conquistas pessoais, porque insisto com você, em bênção de fé, veja que não cai. Mantenha-se humildemente, os olhos fixos do Senhor, sabendo que Ele dá força e Ele lhe conduz na caminhada. Mas finalmente, quando Paulo fala de alvo, ele está nos conduzindo aí na direção dele, está nos conduzindo e nos convocando para avançar, para ir em frente, para que
até onde você chegou, glória a Deus, mas não pare aí. Não se conforme, como muitos podem dizer, beleza, não cheguei aqui, já escrevi o livro, meu nome no livro da vida, agora seja o que Deus quiser. Mas o que Paulo nos chama a atenção é do alvo que Jesus tem para mim e para você. Receba a perfeição oferecida por Jesus, porque na verdade, já dizia o poeta, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu sei que ele tem, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, essa consciência da presença de Deus. E aí, eu quero concluir dizendo que olhar para o alvo, seguir o alvo, é declarar a sua dependência de Deus. Você lembra que eu ouvi falar da oração de Jabez? Em certo momento ele diz: Senhor, que seja comigo a tua obra. Você recebe a bênção de Deus e se vê diante de circunstâncias que são absolutamente esmagadoras. Quando a gente vive situações assim, normalmente a gente se amedronta, se sente enganado, abandonado e até errado. Mas dependa de Deus. Veja que exemplo Paulo está aí terminando. No versículo 4 ele diz: bem que eu poderia confiar no meu cara. Bem que eu poderia confiar. No versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E assim seja. E aí eu quero convidar você agora a Calhau vai nos trazer uma música que exatamente nos convida a refletir sobre o alvo, que você possa cantar. E se não souber, acompanhe essa letra e você declare com a sua oração contra um cristianismo diagonal, contra um cristianismo estático, contra um cristianismo que não percebe no dia a dia a ação de Deus, contra um cristianismo que é só conceitual, mas que você possa continuar a experimentar a presença de Jesus e assim a sua adoração seja no espírito e em verdade. Que Deus abençoe vocês.